Olá, tudo bom? Para você que está chegando nesse mundo de método de pesquisa, no mundo acadêmico, no mundo científico, às vezes pode parecer difícil. Às vezes a terminologia científica assusta e a pessoa pode entrar numa sensação de incompetência. O que eu vou fazer com você agora é desmistificar a perigo, a questão de pânico da metodologia científica e das terminologias científicas, demonstrando para você que pode ser muito mais fácil do que parece. A primeira coisa, então, que a gente tem que começar a refletir, o que são, as terminologias científicas, o que são essas coisas, essas linguagens, esses nomes. O que você pode entender, o que você deve entender para facilitar, é que, ao contrário do que parece, a linguagem científica ela é mais fácil do que a linguagem coloquial. A linguagem científica ela é utilizada justamente para que não hajam erros de compreensões. Ao contrário da linguagem coloquial, onde muitas coisas que vão aparecer naquele processo de escrita ou de linguagem estão relacionados à cultura e à subjetividade de quem escreveu. A terminologia científica, a linguagem científica, a metodologia científica justamente se preocupa com um método, com uma forma, com um formato para que não hajam interpretações diferentes, buscando minimizar o erro de cada publicação, o erro de cada demonstração. Então, veja, ao contrário do que parece, a terminologia científica é mais fácil do que a terminologia coloquial. É mais fácil do que a terminologia que são criadas de acordo com cada contexto. Na metodologia científica, na terminologia científica, se buscam termos universais, formatos universais. Então, a terminologia científica tem como finalidade, tem como objetivo servir de apoio à construção de um conhecimento sólido e universal. Como assim? Vamos imaginar então, só no sentido de Brasil, e aí você já vai entender a complexidade que nós temos quando nós falamos em alguma coisa subjetiva. Vamos pensar no Sul, por exemplo, lá para o Rio Grande do Sul. São utilizados terminologias como guria, como ti, como bah, que acabam sendo muito ligadas aos aspectos regionais. Lá no Norte, já utilizam outras linguagens como maninho, maninha, que para eles são normais. Mas quando uma pessoa fala guria e a outra fala maninho ou maninha, isso vai causar um ruído de comunicação, porque a diferença do significado da linguagem faz com que a pessoa possa ter interpretações. Afinal, quando ele fala guria ou guria, ele está xingando? É pejorativo? Não é? É comum? Quando fala maninho ou maninha, será que é irmão? Mas eu não sou irmão? Será que ele está falando, me chamando de irmão? Ou será que utiliza só para quem é irmão de verdade? Então, se você não conhecer o contexto cultural e quando você está lendo um texto, dificilmente você vai se preocupar em essa questão de você ter que ir atrás para conhecer a cultura, você pode ter interpretações erradas do mesmo contexto. A terminologia científica, então, assim como a metodologia científica, todas essas ferramentas científicas, elas buscam desmistificar, elas buscam esclarecer, elas buscam solidificar. Então, quando você pega, por exemplo, o nome de uma planta e pega o nome científico da planta, há um cuidado, há uma tabela universal. Então, você pode ser um cientista observando um artigo ou lendo determinado assunto em diversos locais do mundo e você vai ter a mesma compreensão. Quando você está falando na área de humanas, que passa muito mais por esses aspectos subjetivos,
A, a sua preocupação como pesquisador será o quê? Será entender o ponto de partida. Por isso que quando você vai escrever dentro de um processo científico, uma das primeiras coisas que você faz é esclarecer qual é o ponto, qual é o viés, quais são as teorias, quais são os autores, quais as expectativas, perspectivas, percepções, quais são os conceitos que você está abordando naquele texto, que você está sendo levado a trabalhar naquele texto. Automaticamente, esse cuidado, que é um processo científico, faz com que outros pesquisadores, outras pessoas, ou a sociedade de uma forma geral, quando se der conta do seu trabalho, quando se deparar com o seu texto, terá esse esclarecimento. Ele está falando isso porque o ponto de partida é esse. Por isso que eu estou falando. A terminologia científica, a metodologia científica vai fazer com que haja clareza na comunicação, vai fazer com que haja uma busca pela unanimidade, pela compreensão de forma mais completa e linear do conhecimento, buscando transpor os filtros pessoais, culturais de cada um. Imagine se não houvesse ali na bioquímica, na farmácia, uma linguagem científica clara, uma linguagem científica de parâmetros de medidas claros, universais. Imagina uma pessoa entendendo que 10 é 10 ml ou 10 milímetros, que ele está falando do quê? Então, 10 ml ou M significa o quê? É metro, que não dá para ter essa diferenciação de linguagem. Não dá no mundo da ciência, no mundo da construção do conhecimento científico, para ver essa inconformidade de pensamento, esses paradoxos grandes. Você pode até passar por inconformidade ou paradoxo ou discussões no processo de construção da ciência, mas de um jeito sistematizado. Por isso que quando fala assim, como é que é a conversa de cientista, né? É muito interessante isso quando você entende do porquê dessa construção, porque você entende até a cultura e a linguagem, né? Por exemplo, um cientista, ele faz um estudo e ele publica um artigo científico e o outro cientista ou outras pessoas, ou outros acadêmicos que querem, né? Você não pode sair xingando, eu não concordo, sem base, sem isso, e essa coisa assim mais informal. Quando um cientista não concorda com o outro, ele escreve outro artigo científico refutando ponto a ponto o artigo científico anterior. Isso é uma conduta no meio científico que faz dar sentido à lógica do conhecimento. Olha que interessante isso. Então, as diferenças, eu falo que as conversas são em outros níveis, as conversas têm que ter embasamento e tem que ser de artigo para artigo. Então, você escreve um com umas ideias embasadas e escreve outro refutando. Então, veja, essas terminologias vão servir, então, como base para que hajam até mesmo essas discussões, porque uma vez que eu tenho terminologias que são as mesmas, que são os mesmos significados nos dois contextos, eu consigo até refutar. Então, dos conceitos que eu vejo que tem muita terminologia, a terminologia, né, de sociedade líquida, de sociedade do mundo moderno, pós-moderno, essas discussões, existem muitos textos que vão um dizendo que é isso, outro dizendo que é aquilo, e aí vão sendo construídos e cada um parte de um princípio e se espelha num negócio. É muito interessante, porque são terminologias que não são usuais, mas que quem está discutindo entende o que está acontecendo. E essas terminologias são importantes para todas as áreas, sejam humanas, sejam exatas, sejam as áreas da saúde, todas as áreas vão ter terminologias que vão direcionar não só os pesquisadores, não só os acadêmicos de modo geral, os estudantes,
mas também toda a sociedade, principalmente agora com essa demanda pelo conhecimento aberto, pela construção crítica, né, da sociedade, por essa luz que está abrindo aí na cabeça das pessoas, como você agora que está assistindo esse vídeo, de entender um pouco mais sobre essas terminologias. Quando você aprende isso, você aprende a ler o material científico, isso faz com que você seja capaz de absorver melhor o conhecimento e ainda que o conhecimento que você está tendo, ele vai servir de parâmetro para outras argumentações, para outras discussões de maneira sólida. Então, até mesmo se você trabalhar com conceitos ambíguos ou conceitos que têm ainda muitas discussões sobre o próprio conceito, como sustentabilidade, por exemplo, você vai ter uma compreensão de um ponto de partida, você vai compreender que você precisa ter um ponto de partida para fazer essas discussões, para ter essas discussões. Isso também faz parte da terminologia científica, do conhecimento científico, do comportamento científico. Eu espero ter ajudado. Um grande abraço. Não esqueça de deixar seu like, ajudar a gente a transmitir esse conhecimento, se inscrever no canal e deixar seus comentários. Até a próxima!